E aí, gente, beleza? Tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o autismo na infância, na minha infância, né, no caso. Porque assim, o meu autismo ele não começou com os 43 anos quando eu descobri que eu era autista. Ele começou muito antes. Começou na minha infância. Só que há muito tempo atrás, na minha infância, os pais eram ditos que não davam educação às crianças, que as crianças eram puramente mal educadas. E que não é verdade. Na verdade, a gente não era compreendido, não existia a palavra autismo. Ou se existia, era muito pouco usada, principalmente onde eu morava, que é aqui Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Quando eu era criança, eu tinha atitudes que hoje eu vejo meu filho ter ou outros autistas tendo e percebo que isso veio corroborar com o meu laudo. Tipo, quando eu ia num aniversário com os meus pais ficavam no meio das pessoas conversando e eu procurava os cantos das casas que eu estava, eu procurava os lugares mais distantes, eu não me enturmava, eu não queria brincar. Por exemplo, meu aniversário. Meu aniversário era uma tortura para mim. Até hoje é um pouco difícil. Mas quando criança, geralmente quando as pessoas iam chegando, claro, eu era criança, eu gostava de ganhar o presente. Mas quando as pessoas iam chegando para a festa do meu aniversário, ia criando uma agonia dentro de mim, uma coisa assim, um sentimento que eu não sabia descrever. E o que acontecia muitas das vezes nos meus aniversários? Depois eu vou até procurar algumas fotos, vou fazer uma live não, né? Uma gravação aí, enfim, só de fotos, mostrando as fotos e as caras que eu tinha. As pessoas iam chegando e isso ia me dando essa confusão mental e eu ia me fechando. Então, assim, muitas das vezes eu ficava trancado dentro do meu quarto, eu procurava o meu quarto, fechava a porta, aí meu pai ia, minha mãe ia, brigavam comigo que eu não estava recebendo as pessoas. Quando eu ia ao mercado, né, muitas das vezes eu ia ao mercado com meu pai, que meu pai obrigava eu ia ao mercado com ele para poder ajudar a guardar as compras. E eu chegava ao mercado e a caixa falava bom dia ou boa tarde, tudo bem? Eu abaixava a cabeça e ficava quieto. Aí meu pai, responde, garoto. Deixa de ser sem educação. Então são coisas que hoje eu vejo que o meu filho faz e outros autistas fazem que já eram indícios do meu autismo, né? Do autismo que eu tenho. Mas, como eu disse no começo, naquela época era falta de educação. Uma questão mesmo de esclarecimento. Eu acredito que não só eu, como muitos autistas tardios, né, que recebem o laudo tardiamente, tem essa questão que foram muito mal compreendidos. Por exemplo, quando eu tinha uma carga sensorial muito grande, muita falação na escola, que eu queria fugir da escola, e às vezes eu fugia da escola. Quando minha mãe chegava a casa, eu chegava logo após, fugindo da escola, e ninguém via, porque aquela falação me deixava fora do eixo. Então são várias coisinhas. Festa de escola. Festa de escola para mim era uma tortura. Eu tenho uma foto, como eu disse, vou fazer um só de foto com as minhas caras e os meus trejeitos lá, que eu me recordo muito bem. Tinha uma dança e que eu tinha que carregar um raio de um violão azul de papel para fazer de conta que tocava. Eu tenho uma amiga que tem essa foto e ela me retrata, ela me fala, né, que todo mundo retrata tá sorrindo e eu com a cara de raiva horrenda, porque eu não estava feliz. Eu ficava bem quando eu estava distante. Mas no meio das pessoas ali, aquilo me deixava muito incomodado. Então assim, galera, essas questões, hoje, a gente encara de uma maneira bem diferente, né? Mas naquela época, não. Era puramente falta de educação, falta de limite, e que nós, os estranhos, tínhamos que nos enquadrar. Aí eu te pergunto, uma criança naquela época, do jeito que eu era, não parece estranho? Diz a verdade. Um grande abraço para vocês e até a próxima.